Olá, seja muito bem-vindo ao Contraponto, que começa agora pela TV Alice. Fique com a gente e acompanhe o nosso programa. Estamos em ano de eleições e hoje a gente fala sobre o voto facultativo no Brasil. Será que é uma boa alternativa? Desde já eu agradeço a disponibilidade e presença de nossos convidados, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Espírito Santo, Luciano Ceotto, e o cientista político Aloísio Silva. No Brasil, o voto é obrigatório para todo cidadão alfabetizado com mais de 18 e menos de 70 anos de idade. Além de um dever, para muita gente, o voto é considerado também um direito. Só que no segundo turno das últimas eleições, em 2012, cerca de 6 milhões de eleitores, quase 20% dos que estavam em condições de votar, não compareceram às urnas. Bom, Luciano, eu começo com você. O que esse número aí sugere para a gente? 20% de abstenção numa eleição municipal, que normalmente tem uma participação maior das pessoas. O que a gente pode já ter aí como reflexão com base nesse dado? Nicole, essa abstenção é maior que isso, inclusive, né? Porque nós estamos considerando 20% de não comparecimento, e há também os votos brancos e nulos. Esse percentual, a depender da capital, chega a 25%, em alguns casos extremos até a 30%, eu chamaria de não participação. Isso demonstra que os mecanismos de fazer o eleitor votar, de compelir o eleitor a votar, não tem essa eficácia e há um sentimento geral no eleitorado de que o voto é obrigatório em tese, mas as consequências não são severas. Então acaba sendo um voto obrigatório de mentirinha, né? No Brasil, o voto não deixa de ser um obrigatório sem consequências. A multa média pelo não comparecimento às urnas é de R$ 3,50, podendo, em casos extremos, ir a um pouco mais que isso ou um pouco menos. As consequências mais relevantes seriam a impossibilidade de participar de concursos públicos, fazer vestibulares em instituições estatais, tirar passaporte, mas tudo isso é suprimido meramente com o pagamento da multa, que, como disse, em média, de R$ 3,50. Certo. Digamos, legalmente é obrigatório, mas na prática não necessariamente a pessoa é obrigada a votar, porque, como o senhor falou, tem a questão de poder votar em nulo ou em branco e ainda de não comparecer e depois justificar o voto. Existe uma máxima do direito que diz que direito sem sanção não é direito, é um conselho, né? Então, o voto obrigatório no Brasil, nós poderíamos dizer que hoje é mais um conselho, né, para que o eleitor vá votar. A sanção não é suficientemente grave para compelir majoritariamente a população a participar do processo democrático. Perfeito. Agora, Aloísio, historicamente, a sociedade lutou pelo direito ao voto. Não é estranho a gente debater a questão do voto não ser mais obrigatório, sobretudo aqui no Brasil, é uma democracia. A gente passou por um processo de redemocratização ainda recente, né? Não seria meio um contrassenso a gente discutir essa questão? Eu acho que isso é natural, porque, veja, primeiro o voto não existe, você não vota. Depois você passa a votar, então é comum a gente comparar com o tempo que não existia com o que existe hoje. A questão é que a democracia, ela não nasce com o voto obrigatório, né? Porque quem votava na Grécia, na democracia direta, não era o povo. Então a democracia ela não nasce com a representação do povo. É uma democracia direta que ali as pessoas estavam ali defendendo seus interesses. E aí toda a retórica, o processo do discurso, muito usado no curso de direito hoje, nasce exatamente nesse momento em que eu preciso convencer você a votar comigo, já sendo que o interesse é meu. Então eu tenho que usar aí a retórica, o argumento, né? E aí, na época, até um debate da própria filosofia, porque enquanto o Sócrates, Platão, Aristóteles defendiam a busca da verdade, os sofistas defendiam
o argumento. Então, eles treinavam as pessoas a convencer as outras a votar com elas. Ou seja, o que importa não é a verdade, mas convencer. Daí nasce a retórica, o discurso. No caso do Brasil, a democracia, a democracia é representativa. Então, não é direto. Eu voto no meu representante, na pessoa que vai me representar. Então, supostamente, ali está os representantes da maioria da população. Ora, se a maioria da população não vai às urnas, então essa maioria não vai estar representada. Com todo o índice de abstenção até agora, a maioria continua indo às urnas. Se o voto passa a ser facultativo, aí essa maioria já não vai mais. Então, deixa de ser a representação da maioria. Por outro lado, é um direito e um dever, porque eu tenho o direito de ser representado, de construir um modelo de democracia em que eu escolho o meu representante e não a divindade, como nos países islâmicos não democráticos. Então eu tenho direito a escolher. Mas para eu exercer esse direito eu tenho que votar, que é o dever. Por isso que fica essa contradição, um diz que é direito, outro diz que é dever. Então é porque para que o direito seja valorizado, para que ele seja validado, é necessário que o dever seja cumprido. Então, por isso, E aí esse questionamento ele vai existir sempre. Por que eu tenho que votar? Mas é porque eu preciso ter um representante. E, então, a meu ver, historicamente, seria dessa maneira. Perfeito. Agora eu queria saber dos dois, diante do estágio que a gente chegou de democracia, né, como a gente falou agora há pouco, tem o quê? 30 anos da redemocratização do país. Vocês acham que a gente já está no estágio que seria possível adotar o voto facultativo, não obrigatório? Luciano. Bom, em algum momento nós vamos ter que declarar a emancipação do povo, né? O voto obrigatório não deixa de ser uma tutela estatal. Me chamou a atenção o recorte histórico que o professor Luizio fez. E uma das primeiras obras de direito eleitoral do Brasil é de 1866, foi escrita pelo romancista José Alencar, né, de Iracema, A Viuvinha, e a obra, né, intitulada de Sistemas Representativos, ele conceituava o voto como parcela da soberania nacional, ou seja, a população de um estado, de uma nação, poder votar significava a capacidade de se autodeterminar, né? Se emancipar da metrópole, né? Se emancipar do poder tutor. E da mesma forma o cidadão. A Constituição de 88 ela é dirigida ao direito e garantia fundamental do cidadão. E como o Brasil se emancipou de Portugal, nós, em algum momento, vamos precisar reconhecer que o povo tem capacidade também para se autodeterminar, para decidir se participa ou se não participa do processo democrático. Porque qual seria a liberdade do voto se eu sou obrigado a fazer uma opção? Ora, democracia também é escolher, olha, eu não quero optar, eu vou abrir mão de optar. É uma escolha, né? É verdade, é uma escolha. Eu acho que o Estado como tutor, eu concordo com o professor Luciano, acho que o doutor Luciano tem razão, que a justiça brasileira já tirou a tutoria sobre o casamento. Então, o divórcio hoje está muito facilitado. Então, a tendência é caminhar nesse sentido, sim. Porém, do ponto de vista cultural, né, na verdade, a gente já vive um voto facultativo, como o doutor Luciano demonstrou muito bem aqui, porque a multa é mínima. Mas o que acontece é o seguinte, não é nem justificar, porque se você justifica, nem multa você paga. Se você não for e não justificar, ainda assim você vai pagar uma multa média de R$ 3,50. Mas o que existe é uma cultura, e eu acho, a meu ver, no momento benéfica, uma cultura que aí é a cidadania. A gente tanto discute cidadania, que assim, é uma cultura claro, uma cultura construída pelo medo. Né? Pelo medo de pagar uma multa que
Tanto que nas propagandas de voto não se divulga nem o valor da multa. Às vezes as pessoas nem têm conhecimento de qual que é a sanção se ela não Elas votar. não têm medo Então ela de ir. vai como uma obrigação. Tanto que tem gente que Isso. acorda cedinho para ir para a sessão eleitoral. Eu vou logo me livrar disso. disso. Eu vou me livrar. É essa palavra que as pessoas usam, né? Então é complicado. A pessoa às vezes não é obrigatório por conta dessa questão da sanção, mas muita gente nem sabe disso, então acaba votando por obrigação mesmo, né? Se bem que eu vou cedinho para me livrar não do voto, mas do assédio dos cabos eleitorais, que me incomoda. Né? Então, eu vou cedo porque eu não vou votar no candidato que eles me pediram, mas me incomoda esse cara me intimidando. Então, eles acordam mais tarde, aí eu vou mais cedo, antes deles acordarem, e vou lá dar o meu voto. Sou um dos primeiros, eu sou um dos primeiros a votar. Mas existe essa cultura. Só que e aí é uma cultura de intimidação, né? E essa cultura com o tempo vai sendo transformada. Mas eu acho muito cedo ainda para a gente agora avançar nesse caminho. Porque a gente vê países, digamos assim, que seriam modelos de democracia, até porque a democracia nasceu lá, a democracia moderna nasceu nos Estados Unidos da América. E a gente vê nos Estados Unidos uma dificuldade muito grande. A gente vê o que nós estamos lutando aqui contra a corrupção. Nós vamos ver lá o financiamento de campanha, nós vamos ver lá uma realidade. Então, nós vamos ver aí dois modelos de política que a gente vê, e nós sempre tivemos em cima do muro nesses dois modelos. E à medida, às vezes nós pendemos para um lado, às vezes para o outro, que é o modelo francês, né, o modelo da Revolução Francesa, e o modelo americano dos Estados Unidos, um de 1776, o outro de 1789, então muito pertinho um do outro. Então, se por um lado nós estamos ali para representar, para eleger o representante da maioria, entre aspas, que nem sempre, vai lembrar, nem sempre é representante da maioria, né? É representante de quem financiou a campanha, esse é um outro problema, é uma outra discussão. Então, se nós estamos ali, mas pelo menos teoricamente, escolhendo o representante da maioria, é interessante que a maioria vá às urnas. Agora, se eu estou ali num processo de escolher a governança, mas não levando em consideração a representar a maioria, aí, então é um debate complicado, porque o que acontece hoje é que lá nos Estados Unidos, o candidato, ele financia o transporte do eleitor até o local onde vai votar e compromete, entre aspas, mas um pouco mais o processo. Então, tanto que o nosso processo eleitoral é um dos melhores do mundo. Como é que eu vou dizer? A transparência dele, doutor, não sei se o senhor concorda comigo, a transparência é um dos maiores do mundo. A eleição do segundo mandato do George Bush nos Estados Unidos foi um escândalo. Foi um absurdo aquilo. Agora, o senhor falou de levar literalmente o eleitor para ir votar. Para ir votar. Isso, Luciano, na sua visão, iria acarretar uma mudança no cenário político, na qualidade dos candidatos, das campanhas apresentadas, se o voto não fosse mais obrigatório? Eu creio que sim. Eu creio que sim. O professor falou da democracia norte-americana e o que os estudos apontam é que grande parte da população não tem o governo como um conceito, como um elemento fundamental para sua melhoria pessoal, para a melhoria da sua vida, né? Então, diferentemente de nós, né, que ainda temos uma cultura do Estado paternalista, assistencialista, né, e que fazemos a vinculação direta do nosso bem-estar pessoal e econômico à qualidade dos governos, nos Estados Unidos não. As pessoas... É um país que eu classificaria como um grau de liberdade maior do que o Brasil e a maioria dos países sul-americanos. E por isso elas não se sentem estimuladas a votar por não acreditar que, se o governo for democrata ou for republicano, isso vai alterar na vida pessoal de cada um. Também tem a ver com o fato das instituições de um país como esse serem muito fortes. É, né? verdade. E, havendo instituições fortes, existe uma confiança de que o sistema político-econômico permanecerá estável. Isso dá até uma certa tranquilidade ao cidadão, ao eleitor, de que não haverá mudança brusca. Ele sabe que
ele sabe que a regra do jogo não vai mudar da noite para o dia, não vai haver um confisco da poupança, não vai haver um plano econômico. E isso acaba, vamos dizer assim, exonerando o eleitor da obrigação de efetivamente opinar e participar do processo político. Esse é o fenômeno que, sociologicamente, a gente identifica em países como os Estados Unidos. Perfeito. Luciano, Aloysio, eu peço licença a vocês, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, porque o tempo do nosso primeiro bloco chegou ao fim, mas a gente volta daqui a pouquinho com o Contraponto. Hoje a gente fala sobre a instituição do voto facultativo no Brasil. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre a instituição do voto facultativo no Brasil. Hoje os nossos convidados são o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB no Espírito Santo, Luciano Ceotto, e o cientista político Aloysio Silva. Bom, a equipe da TV Alice foi às ruas saber o que as pessoas pensam de o voto não ser obrigatório no Brasil. Vamos conferir o que elas acharam. Eu concordo com o voto ser obrigatório, porque tem pessoas que não querem votar, não querem exercer a cidadania e às vezes o Estado fica na mão de quem tem o interesse em votar e colocam pessoas que não sejam competentes lá dentro. Eu acho que o voto teria mais qualidade, já que seria obrigatório, então só iria votar mesmo aqueles que tivessem interesse em participar do pleito eleitoral. Então o voto ia ser mais qualificado, eu acredito. Favor a não ter o voto obrigatório. Escolher a pessoa melhor, que você sabe que ela vai ser boa, vai fazer alguma coisa. É meio contraditório a democracia e o voto obrigatório, mas pela questão dos cidadãos participarem da vida política do Estado, eu acho que vale a pena sim ser obrigatório. Eu sou a favor do voto obrigatório, para que nós possamos realmente expressar a nossa opinião, nós escolhermos os nossos governantes. Enfim, eu acho que o voto bem votado, né, bem escolhido, o candidato bem escolhido, ele trará muito benefício para a sociedade, mas isso sendo um voto consciente. Todos nós temos a obrigação de escolher melhor os nossos candidatos. Não é o voto facultativo que vai fazer com que a pessoa vote melhor ou menos, né, nos menos favorecidos, né, em termos de candidatos, né? Então a gente tem por obrigação escolher melhor os nossos políticos. Bom, a gente percebe que realmente esse tema gera assim, muita divergência, né, de opinião, gente que é a favor, gente que é contrária ao voto obrigatório, mas assim, a gente tem experiências já de países, como a gente falou, que tem democracias consolidadas e que o voto não é obrigatório. Na opinião de vocês, a quem interessa o voto obrigatório? Luciano. Bom, eu acho que a ninguém interessa o voto obrigatório. Grupos políticos, para os grupos políticos, por exemplo, seria... O voto obrigatório, em determinado momento histórico, ele é importante. Ele é importante, como, por exemplo, países como o nosso, que saíram de um período prolongado de ditadura, ou mesmo antes da ditadura, que nós tivemos a ditadura Vargas, entremeada por um período curto de democracia antes de Vargas, então a República Velha, que não se pode dizer que era uma democracia de verdade, porque era, na verdade, uma alternância de grupos oligárquicos no poder. Então, em determinado momento histórico, o voto obrigatório tem uma função interessante para habituar o eleitor a exercer a sua soberania, a exercer sua competência e delegar poder. Agora, nas democracias mais maduras, o voto obrigatório já configura aquela tutela indesejada do Estado. Eu poderia citar que voto obrigatório, entre as 15 maiores economias do mundo, considerado o PIB em paridade de poder de compra, apenas o Brasil ainda adota o voto obrigatório de um conjunto de países, que, se me permitir, ler Estados Unidos, China, Japão, Índia, Alemanha, Reino Unido, Rússia, França, Brasil, Itália, México, Coreia do Sul, Espanha, Canadá, Indonésia. Então, desse grupo, apenas o Brasil
adota o sufrágio obrigatório. A gente percebe que o voto obrigatório ainda é uma característica muito presente na América do Sul, né, que países como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, adotam o regime de voto obrigatório. E outros países que são países ainda em desenvolvimento, imaturos, pobres, inclusive, República Democrática do Congo, Egito, Grécia, Líbano, Líbia, Nauru e Tailândia, que adotam voto obrigatório. Existem exceções entre os países ricos também, né, que ainda adotam voto obrigatório, que nós poderíamos citar aqui a Bélgica, a Austrália, Luxemburgo e Singapura. Mas a tendência da maior parte das democracias do mundo é a instituição do voto facultativo como uma característica da liberdade individual do cidadão. Certo. Aloysio, você que é o defensor, né, do voto obrigatório, tendo como base essas experiências, a gente vê aí países desenvolvidos, países de democracia fortalecida, não seria um exemplo a ser seguido também pelo Brasil? Eu acho que cada país constrói o seu próprio processo histórico-cultural. A cultura é algo muito forte, que é impactada pelo processo psicológico. Eu sou também psicanalista. Então a gente percebe que durante a eleição as emoções afloram, pessoas saem no tapa por causa do voto, e não só porque estão ganhando alguma coisa, não. Tem pessoa que chora, que infarta se o candidato dela perder. Então é algo ainda muito novo. Eu penso que a nossa construção cultural é própria, porque, veja, o sufrágio universal, o voto valendo 1 por 1, é recente. Na República Velha, havia o voto de cabresto, que os fazendeiros obrigavam os seus empregados a votar no candidato deles. Antes disso, durante o Império, era o voto censitário. Então, na verdade, o voto ele ganha essa característica de um voto por cada eleitor, e teoricamente assim, uma liberdade, entre aspas, aí não é exata, a partir de 1946, com o final da ditadura Vargas. E Vargas, inclusive, é que construiu essa história do Estado ter a tutela, não só sobre o voto, mas no meio sindical, uma série de outras discussões que permeiam a política brasileira hoje. Hoje nós ainda estamos discutindo o financiamento público de campanha, porque o financiamento privado de campanha compromete o processo da igualdade democrática. Porque nós temos uma discussão, né, no Brasil, duas discussões, eu repito. Os dois modelos de política moderna apresentados é o modelo da Revolução Francesa, o modelo francês, e o modelo da independência dos Estados Unidos, o modelo do norte-americano. Esses dois modelos estão postos para nós. E nós ainda estamos definindo. Então, nós ainda não abraçamos só o modelo norte-americano, que seria o voto facultativo aí em evidência, e nem só o modelo francês. O que nós percebemos aí na questão é que nós queremos uma democracia, mas uma democracia também que traga igualdade. Não só a igualdade política, que já é com o sufrágio universal, mas também a igualdade social, a igualdade de cor, a igualdade econômica, a busca pela liberdade de acesso. Não a igualdade, mas a democracia, democratizar o acesso a essas questões. Então, vamos fazer as contas. 1945, aí fomos até 64, 20 anos. Aí parou de novo. 64 a 85. Em 85 começamos e só em 89 votamos para presidente. Então, 89 para 2000, 11 anos, mais 14, 25. Então, nós só estamos votando para presidente da República, governador um pouco mais, mas também não muito, há 25 anos. Isso não é na história de um país, é muito pouco. Então, à medida que eu acho cedo, porque nós ainda estamos discutindo a compra do voto por uma cesta básica, por um emprego, né? Os cargos políticos, cargos públicos preenchidos por cabos eleitorais. Hoje o concurso público, né, doutor Luciano? O concurso público ocupou esse espaço, mas era muito comum colocar, ainda, a gente sabe que ainda acontece, mas está um pouco mais limitado. Então nós estamos ainda tentando equacionar essas questões
Se a gente entra com um voto facultativo, na minha opinião, nós correríamos o risco de, sem equacionar essas questões, abrir outras questões. O importante é que eu acho que o eleitor tenha o voto como realmente um instrumento, uma arma importante de mudança, de transformação social, né? Transformação do país. Bom, gente, o tempo do nosso programa chegou ao fim, mas a gente ainda tem alguns segundinhos para vocês fazerem as considerações finais. Bem rapidinho, tá, Luciano? Nicole, como eu expus, eu acredito que é o momento de emancipar nossa população da tutela do Estado. O voto tem que ser facultativo. E a única pena para o eleitor que não comparece tem que ser aquela já proposta por Platão lá atrás, de que o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. Perfeito, Aloysio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, debatendo esse assunto e dizer que a democracia ainda é o melhor sistema de governo, né? Nós estamos aprendendo e eu espero aprender a cada eleição, nós brasileiros votarmos um pouco melhor, escolhermos melhores os nossos candidatos. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Luciano Ceotto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Espírito Santo, e Aloysio Silva, cientista político. Obrigada também a você de casa que acompanhou o Contraponto. Hoje nós falamos sobre a instituição do voto facultativo no Brasil. Eu lembro que você também pode contribuir com o programa, mandar sugestão de tema, dúvidas, críticas para o e-mail tvales.es@gmail.com. Você também pode assistir o Contraponto na internet, no nosso canal no YouTube, é o Alice Comunicação, sem acento e sem cedilha. Obrigada pela companhia, continue acompanhando a programação da TV Alice e até o próximo Contraponto.